Tá, beleza? Eu vou começar aqui a minha apresentação sobre sistemas de recomendação. Meu nome é Domitila, essa é uma apresentação da disciplina de Big Data ministrada pelo Marcelo Bertini. Para que servem os sistemas de recomendação? Baseado num primeiro comprador ou um primeiro cliente do seu sistema, dado as informações desse primeiro cliente, tentar sugerir coisas que o segundo cliente tenha necessidade. Por exemplo, a cliente 1 comprou um CD da Ariana Grande e depois comprou um CD da Lady Gaga. A cliente 2, ela pesquisou Ariana Grande, mas ela não comprou. Então, supõe-se que ela tenha talvez interesse na Lady Gaga, já que ela não comprou a Ariana Grande, mas pesquisou, demonstrou interesse sobre aquilo. Então, para que servem as recomendações? Como funcionam, né? O sistema observa as buscas e compras de outras pessoas e aplica isso em outros clientes. Então, as empresas que hoje em dia elas aplicam são a Netflix, YouTube, Xbox, Amazon, Saraiva, Supermercado e muitas outras. Até porque, quando você entra na Netflix, por exemplo, quando você termina de assistir um filme, eles sugerem algo, você pode gostar também sugerem títulos semelhantes para manter você dentro daquele comércio, sabe? Para também fazer com que você continue consumindo do mesmo comércio. A mesma coisa na Amazon, na Xbox. Todos esses comércios, eles querem, além de recomendar coisas que você gosta, manter você dentro do comércio deles. E aí o que acontece? A atenção e o dinheiro das pessoas ele é finito. Não tem para todas as empresas. Então, você manter o seu cliente confortável e fidelizado na sua empresa é importante. Então, por que você faz isso? Você mantém com que ele se mantenha interessado pelos produtos, ou seja pelos filmes, ou pelas coisas que ele compra, mostrando produtos semelhantes que outras pessoas também compraram ou assistiram. Porque se a pessoa se sentir confortável no seu negócio, muito dificilmente ela vai procurar no concorrente ou coisa do tipo. E o que acontece? Na Netflix a gente tem milhares de títulos e isso significa que são milhares de escolhas que você pode sugerir para a pessoa. E cada título desse tem várias características que, por exemplo, atores, trilha sonora, diretor, gênero. E quanto maior número de características, filtros mais afiados a gente precisa, porque existe boa parte dessas características que talvez não influencie na escolha do nosso consumidor final. O que acontece? Por exemplo, tem ali um filme da Era do Gelo. Ela é uma animação, é uma animação de bichos, então não tem atores, só tem dubladores. E aí talvez, vamos supor que eu tivesse outra animação como Zootopia. Também é um filme de bichos, então a chance de, se você gostou da Era do Gelo, você gostar de Zootopia é grande, porque os dois são animações, os dois têm animais como na história. Então, seria uma sugestão, reparar nessas características e recomendar algo semelhante. O que acontece? No mundo online, você consegue ter muito mais adaptação ao seu cliente do que no mundo físico, porque não dá para você na loja física criar uma loja para cada cliente. Seria extremamente inviável, porque as coisas ocupam espaço na vida real, sabe? Então não dá para eu entrar simultaneamente numa loja e outra pessoa com um perfil totalmente diferente do meu entrar simultaneamente nessa loja e os dois ter uma loja personalizada para a pessoa. Só que isso é diferente no online, porque o online ele possibilita que cada pessoa tenha o seu usuário e que, com base nas coisas do seu usuário, a gente consiga recomendar coisas para a pessoa, né, para o usuário. Aí o que acontece? Existem dois jeitos de obter os dados
dos clientes para recomendar as coisas. Primeiro, perguntando explicitamente, ou seja, quando você termina, por exemplo, de ver um filme e a Netflix pede para você avaliar em estrelas, para você falar se gostou ou não, ela está tentando obter os seus dados para, baseado nas suas opiniões, ela poder recomendar filmes para outras pessoas e, baseado na sua opinião, o tanto que você é semelhante com outras pessoas, ela recomende filmes que as outras pessoas viram e você não viu. Ou pode ser implicitamente observando o comportamento dos usuários. Por exemplo, eu pesquiso bola de futebol. Então, o que acontece? Bola de futebol é um artigo esportivo. Então, você sabe que tem várias características que você pode já tirar disso. Bola de futebol vai precisar de uma chuteira, vai precisar de uma meia, de uma joelheira. Então, são várias coisas que você pode tirar dessa pesquisa de bola de futebol. Então, observar esses comportamentos. Se ele comprou a bola de futebol agora e ele comprou uma chuteira depois, por exemplo, na mesma semana ou na mesma compra, muito provavelmente são artigos afins. Porque o seu cliente teve interesse em uma coisa preliminar e depois ele teve em outra que era afim. Mas é claro que podem acontecer de não ter nada a ver. Por exemplo, eu comprar uma bola de futebol e uma raquete. Os dois são artigos esportivos. É um pouco semelhante. Mas para outras pessoas, se meu site é, por exemplo, a Centauro, que é um site de artigo esportivo, não faz sentido para as outras pessoas, se eu pesquisar uma bola de futebol, ele me sugerir uma raquete. Então, existem dois tipos de tratamentos dos dados: a semelhança entre os itens e a relação entre os itens comprados e os compradores. A semelhança entre os itens é basicamente o quão próximo eles estão. Então, se eu tenho um filme de romance com a Julia Roberts, são características desse filme. Então, procurar filmes semelhantes. Essa é a semelhança entre itens, ele está focado no item. Ou a relação entre itens comprados e compradores. Por exemplo, pessoas que compraram a bola de futebol, depois também compraram a chuteira. Então, essa é a relação entre esses itens compradores. Até um fato muito interessante, que no Walmart, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma mineração de dados para saber sobre como funcionava, para recomendar outros produtos, para ver o que poderia entrar em promoção ou não. E eles descobriram que as pessoas que compram cerveja na quarta-feira também compram fraldas, que são duas coisas que aparentemente não tem nenhuma relação, mas que a maioria das pessoas que compram cerveja são pais ou mães de bebês. E quarta-feira é dia de beisebol, se não me engano, ou de basquete. E aí as pessoas compravam esses dois itens. Então, isso pode interferir também, que às vezes dois itens que não tem muita semelhança, podem ser recomendados por conta do comportamento dos compradores. Aí o que acontece? Uma ideia de representar esse comportamento seria uma matriz. Aí aqui eu tô dando uma matriz de filmes e clientes, né? Então aqui a gente tem Harry Potter 1, Harry Potter 2, Star Wars 1, Star Wars 2, Crepúsculo. E 3 pessoas, o Daniel, a Ana e o Diogo. O Daniel, ele ranqueou muito bem o Harry Potter, o Star Wars e não gostou de Crepúsculo, mas ele não viu o Star Wars 2. A Ana já não gostou muito de Harry Potter nem de Star Wars, mas ela já adorou Crepúsculo. E o Diogo, ele gostou do Harry Potter e ele é fã do Star Wars. Então o que acontece? A ideia que a gente tem aqui, que é relacionar os clientes com os produtos. A gente vê que o Daniel, ele tem um perfil semelhante do Diogo, porque os dois assistiram Star Wars 1 e Harry Potter 2. E eles gostaram desses filmes. Então o que acontece? Talvez para o Daniel eu pudesse sugerir o Star Wars 2, que baseado na semelhança
dos usuários na minha base de dados, que no caso são 3, é só exemplo, o Diogo gostou. Então talvez o Daniel, é mais provável que ele goste de Star Wars 2 do que, por exemplo, um outro filme que não estaria representado aqui, que a Ana assistiu. E ela gostou, entendeu? Porque o perfil dele é bem diferente do da Ana. A mesma coisa pro Diogo. E o Diogo eu poderia sugerir pra ele assistir o Harry Potter 1. Geralmente a matriz é esparsa, porque as pessoas não vão assistir boa parte do conteúdo do seu site, ou não vão comprar as coisas do seu site. Muito difícil que alguém compre tudo do seu site. Geralmente as pessoas têm compras pingadas, né? Então é isso. A outra hipótese é o perfil dos itens. Ela é uma outra abordagem possível pela característica dos itens. Então, como eu já disse anteriormente, de filmes, eu posso obter as características relevantes. Talvez os atores, o diretor, o gênero, o ano. Então, se eu assisto muitos filmes recentes de ação, se eu gosto desse negócio e talvez os meus atores preferidos sejam Vin Diesel, então seria uma ideia sugerir o Velozes e Furiosos para ele, para esse perfil de pessoa, sabe? Mas isso é focado nos itens. A pessoa que assistiu outros filmes de ação recentes com Vin Diesel, eu posso sugerir Velozes e Furiosos, que talvez seja de um ano mais velho e que ela não tenha visto. Mas existem alguns problemas. Alguns itens não têm características tão explícitas quanto do filme. E às vezes eles têm muita característica que a gente não consegue selecionar à primeira vista quais são as mais importantes. Por exemplo, os documentos de texto. Porque existem muita produção de texto, então jornais a toda hora, artigos. Todo tempo tem alguém colocando uma notícia nova na internet. Então, como eu posso saber se uma notícia é relevante para outra pessoa? Aplicar algoritmos de semelhança, que foram entre os documentos, né, entre os artigos e os outros, para saber se eles tratam mais ou menos ali do mesmo assunto. Porque se eles tiverem uma semelhança alta, talvez eles tratem do mesmo assunto, porque eles vão ter termos parecidos. Então, a gente já viu anteriormente nesse curso, né, como trabalhar para comparar se dois arquivos são iguais. Mas aqui a gente podia relaxar um pouco o conceito, né, e só querer obter o nível de semelhança, né. Também é possível detectar se dois produtos são parecidos por conta das tags que são associados a eles. Que é, por exemplo, dos jogos, né? Os jogos, aqui tem os dois jogos. Os dois são jogos, então tem a tag jogo. E tem também a tag FPS, que é First Person, não sei, mas é olhar como primeira pessoa. Os dois são de tiro, os dois são online, os dois são multiplayer. Só que a plataforma deles é diferente. Então são muito semelhantes. Então uma pessoa que tem PC e Xbox, por exemplo, e hoje joga Counter-Strike, seria interessante para ela sugerir o Apex Legends. E o mesmo contrário, se a pessoa joga Apex Legends, talvez seria interessante, seria a linha de jogo que a pessoa gosta, né? Tá bom. As representações possíveis. O primeiro é um vetor binário de características. O vetor binário é 0 ou 1, né? Dizendo se ele possui ou não determinada característica. E aí cada posição no vetor seria uma característica. Então, se o filme é de ação, seria uma característica. Se o filme tem o Vin Diesel, é uma característica. Ele é focado no filme, mas não no comprador. Então, ele tenta ver filmes semelhantes. Por exemplo, eu vi Velozes e Furiosos 7 agora. Ele é semelhante ao Velozes e Furiosos 6, por exemplo, porque ele vai ter a característica de um elenco semelhante, o diretor provavelmente vai ser o mesmo, o gênero é o mesmo. Então, talvez seria interessante eu sugerir isso para o meu cliente, baseado no que ele viu o 7. Agora, tem também o vetor de porcentagens, que aí ele já é baseado na relação cliente-produto, né? Então,
se 30% dos filmes do cliente 1 são de terror, e se filmes de terror é um campo, então o campo vai ser 0,3. Então esse cliente, vamos supor que ele tem ali os campos dele, né? Filmes de terror, filmes de romance, etc. Então eu vou calcular pessoas que têm um perfil semelhante a ele, que, por exemplo, assistiram a 0,3 também por cento de filme de terror, ou 0,31, os mais próximos, né, que eu tiver no meu banco de dados, com distância euclidiana entre cada uma das posições, né, vou calcular a distância que vai ser a soma, né, a diferença ao quadrado, raiz quadrada, né, que é a distância euclidiana somatória de todas as posições do vetor. E aí eu posso ver nos mais próximos quais são os filmes que ele não viu e que os outros clientes próximos viram. Então seria uma possibilidade de sugestão também. E também seria o vetor de desvio padrão médio. Que é isso? A média de notas dadas por um cliente 1 é igual a 3. Se os filmes de terror é um campo e ele deu nota 3, 4 e 5 para 3 filmes de terror distintos, então o campo filmes de terror para o usuário será 1. Por quê? Porque é a diferença. Então 3 menos 3 menos 3, 0. 3 menos 4 dá menos 1. Caso aqui seria o contrário, né? Seria 4 menos 3. E 5 menos 3, 2. 2 mais 1 mais 0, 3. São 3 filmes de terror, 3 dividido por 3, 1. Beleza? Aí o que acontece? A gente pode pensar em como classificar depois de ter essas... baseado nesse vetor binário de características ou talvez de porcentagem. Então, vamos supor que eu sou o cliente 1 e eu gosto muito de notícias sobre beisebol. E aí, eu vou fazer uma árvore de decisão para decidir se eu sugiro ou não aquele artigo para aquele cliente que gosta de beisebol. Então, vamos supor, o meu artigo ele tem a palavra home run, que é um termo na nomenclatura de beisebol, ou batter, ou pitcher, que talvez sejam... que são outras nomenclaturas de beisebol. E... ai, que droga.